Vamos então ver naquela tela, o protocolo da volta às aulas no estado de São Paulo. Vamos acompanhar. Você tem as informações de fonte oficial direto do governo do estado de São Paulo. Boa tarde a todos que nos assistem, sejam aí no palácio, seja suas casas, nos seus escritórios, enfim, online. É um grande prazer estar retornando, governador, e para um tema tão importante, né? A educação é fundamental para o desenvolvimento, especialmente pós-pandemia. A educação será mais importante ainda em todas as suas dimensões, desde a educação infantil até o ensino superior, até a educação complementar. Por isso que o plano de retorno é importante que a gente dê referências para que as redes municipais, a estadual, as privadas, todas possam se organizar para esse retorno com segurança e dentro daquilo que é estabelecido pela saúde, especialmente pelo nosso comitê de contingente. Poderia pedir aí para a equipe, então, colocar a apresentação para que a gente possa iniciar. A ideia aqui é passar pelo plano de retorno da educação, com os pontos principais já destacados pelo governador João Dória. Pode passar, por favor. Mas eu queria lembrar que o isolamento que começou no Estado, ele foi muito fortemente iniciado pela educação. Né? Nós, em março, quando tomamos a decisão, anunciando no dia 13 de março, nós estávamos falando de 13 milhões de pessoas que deixavam de circular, o que representa 32% da população do estado de São Paulo. Ou seja, falar de circulação é falar também de educação neste caso. Nós temos aqui as divisões, mas é importante falar aqui que este protocolo não é para a rede estadual, e sim para o sistema educacional do estado de São Paulo, desde a educação infantil até o ensino superior, que somam esses 13,3 milhões, incluindo o que a gente chama de educação complementar aqui. Importante essa informação. É um protocolo que deve ser seguido também pela rede privada de ensino. Então, um protocolo que vai valer para todos. Deve ser seguido pela rede privada, mas agora aqui determinado pelo Estado. Vamos ver. Uma coisa importante, então, para a retomada é que ela vai ocorrer em 3 etapas. A primeira etapa é um retorno de até 35% deste público que acabamos de falar. Ou seja, desde que se preserve algo que é assim, uma regra de ouro, o distanciamento de 1,5 metros, poderá voltar na primeira etapa até 35%. Por que este percentual é importante? Porque é um percentual que nós conseguimos cumprir os protocolos, eu vou comentá-los mais ao final da apresentação, conseguimos fazer um atendimento educacional já importante e também fazer processos pedagógicos de preparação para esse retorno que eu vou comentar. Então, este percentual, ele servirá para, por exemplo, a rede estadual, mas servirá para a rede privada, para o ensino superior, para a educação infantil. Então, retornaremos com até 35% na etapa, lembrando, preservado o distanciamento de 1,5 metro. Lógico que este distanciamento tem exceções, no caso da educação infantil, nas creches, por exemplo, não há como guardar um distanciamento de 1,5 metro de um bebê, por exemplo. Mas, logicamente, então, temos regras específicas para determinadas etapas. Na etapa 2, nós migraremos, então, para 70%, e, na verdade, a etapa 3 é o novo normal, é quando todos já retornaram à escola e nós estamos próximos deste novo normal, com os novos cuidados. E o que nós queremos saber é a partir de qual data, né? A partir de qual data isso se dará? Vamos ver se ele fala. Apenas um comentário. Ela vai ter regras específicas ligadas ao Plano São Paulo, né? Porque eles são uma educação não regulada. E isso é importante dizer, eles terão, então, um atendimento diferenciado da educação regulada, que é o ensino, educação básica e o ensino superior. Pode passar. Quais são as condições, então, para que a gente efetivamente possa reabrir as nossas escolas, né? Primeiro, nós temos que ter todas as diretorias regionais de saúde por 2 ciclos, ou seja, cada ciclo de avaliação do governo do Plano São Paulo hoje são de 14 dias, então durante 2 ciclos, ou seja, 28 dias, nós temos que ter todas as diretorias regionais de saúde na fase amarela. Nós não teremos um retorno regionalizado
Portanto, Sorocaba ainda não pode retomar as aulas. A Sorocaba está na fase 2, por enquanto, um risco de ir para a fase 1. Sorocaba não pode. Região de Sorocaba ainda não pode. Vamos continuar acompanhando. Trânsito gigantesco entre municípios, mesmo fora de dentro de suas regionais. Então, o retorno será junto. E este retorno somente após 28 dias dentro do amarelo. Para irmos para a etapa 2, 60% dos departamentos de saúde do estado já deverão estar dentro de um ciclo de 14 dias no verde. E depois, para chegarmos à etapa 3, 80% dentro do verde. Ou seja, na fase 4, para fazer o link com o Plano São Paulo. Se uma região, porventura, regredir, ou seja, a gente já abriu as escolas, ficamos 28 dias no amarelo, abrimos as escolas. O que acontece se uma região tiver algum, por exemplo, problema e tenha que regredir para a fase laranja ou até a fase vermelha? Aí nós vamos tratar a exceção ali naquela região, mantendo o estado aberto. Muito bem. Lógico que esta... Então deu para acompanhar, não é? A retomada vai se dar, é um protocolo, claro que isso é muito longo, inclusive a transmissão ficou um pouco longa, mas eu acho que você compreende a necessidade da informação, mas já deu para entender que não será estabelecido aqui nenhum dia, nenhuma data para a retomada das aulas, até porque a região precisa estar na fase amarela. Não temos nenhuma cidade na fase amarela, né? Nem a capital e nem a nossa região aqui, região de Campinas também não, e Jundiaí. Enfim, temos uma outra cidade na fase amarela, uma outra região na fase amarela. Essas sim poderão iniciar uma retomada gradual se ela se mantiver, evidentemente, nessa condição. A data prevista de retorno das aulas presenciais na etapa 1 é dia 8 de setembro, considerando... Vamos ouvir o que ele está falando, vamos ouvir. De forma geral, esta data ela é um estudo da Secretaria de Educação com o governo para que a gente possa dizer o seguinte: nós temos que nos programar, ou seja, redes municipais tem que ter merenda escolar, porque no dia 8 de setembro começamos a servir a merenda escolar, começamos a ter os insumos, temos que ter os itens de proteção, todos adquiridos por todos para esta data. Então, a nossa data referência é o 8 de setembro. Claro que para que isso aconteça, quer dizer que eu tenho que ter tido os 28 dias anteriores no amarelo. Isso é muito importante. Por isso que ali no dia 4, por exemplo, de setembro, como já é uma data prevista de anúncio do Plano São Paulo de como estão todos os indicadores de dentro do estado, deve-se confirmar que ali continuamos no amarelo para que possamos, então, avançar. Então, a data prevista é 8 de setembro. Muito bem, podemos avançar, então, ao longo da nossa programação, dos nossos telejornais. À noite você vai ter outras informações, mas acho que o mais importante ficou isso. Existe uma data, expectativa de data para 8 de setembro, a volta presencial, não é? E aí os protocolos para que... os protocolos serão anunciados para que tenha sido retomada a atividade das escolas. Por exemplo, higiene pessoal, distanciamento social, a sanitização de ambientes, a comunicação, garantir que os funcionários e estudantes conheçam os riscos. E eles vão falando aqui, isso é uma coisa muito longa, claro que a gente não vai colocar aqui agora. O mais importante é que existe uma data de previsão para o dia 8 de setembro, para a retomada de aulas presenciais no estado de São Paulo, isso no sentido de educação até do setor privado. Mas a região precisa ter garantido pelo menos 28 dias anteriores na fase amarela. Por enquanto, Sorocaba e região, Jundiaí também, não temos essa condição, porque nós não estamos na fase amarela. Ao longo da nossa programação, então, e dos nossos telejornais, você vai ter mais detalhes em relação a essa retomada da volta às aulas, e aí a gente vai ter que seguir aqui o noticiário, até porque existem outras tantas informações importantes no dia de hoje, tá bom? Olha, a ocupação dos leitos Covid-19 em Sorocaba, na verdade, ela ainda é preocupante. Você lembra, nos últimos dias estava perto de 100%, agora deu uma queda. Vamos fazer o seguinte, Léo, vamos mostrar aqui como é que está o último levantamento em Sorocaba. Olha lá, deu uma leve baixada, não vou nem falar melhorada, porque está todo mundo na UTI, né? Não dá para falar que melhorou. Deu uma leve baixa aqui no índice de
ocupação da UTI. A Dibjatene é no KM 106 da Raposo Tavares, é o novo regional, está com 90% de ocupação. A taxa de ocupação de leito clínico lá é 100%, não recebe mais ninguém lá no clínico e quero crer que na UTI também não, porque 90% está muito risco isso aí. CHS, conjunto hospitalar, 75% de taxa de ocupação, 70% da UTI. O hospital de campanha está com 52,50% leitos clínicos e metade dos leitos de estabilização, ou seja, tem 2, está usando 1. Santa Casa de Sorocaba, vou falar já, está com 100% de taxa de ocupação em leitos clínicos e estava com 100% de ocupação nos leitos UTI. Isso é levantamento de ontem. Eu falei estava porque já está liberando 10 leitos hoje de UTI. O GPASS com 0 ali, infantil, a UTI infantil não tem. 7,69 em taxa de leito clínico. Aí nos hospitais públicos, aliás, particulares, também houve uma queda no índice de ocupação, você está vendo aí na tela. Evangélico 70% UTI, Samaritano 80%, Unimed 66,66%, isso é número de ontem. Na verdade, também estava mais alto no setor privado hospitalar. E então deu uma leve melhorada nessa questão. E eu estava falando que a Santa Casa de Sorocaba está inaugurando hoje novos leitos de UTI. E o repórter Basílio Magno esteve lá pela manhã, está ao vivo com a gente, tem os detalhes, não, Baza? Porque são 10 leitos liberados, mas nem todos serão liberados exatamente agora. Boa tarde. Boa tarde, Barazal. Boa tarde aos amigos acompanhando Manchetes Noticidade. É isso mesmo, Barazal. Olha, a Santa Casa, dos 10 leitos que conseguiu ontem, está liberando hoje 5 leitos de UTI, ou seja, 5 respiradores prontos para atender essa demanda. Eu conversei hoje cedo, visitei inclusive a Santa Casa e conversei com o padre Flávio Miguel Júnior, presidente do hospital. Ele falou sobre essa situação crítica dos 100% de ocupação dos leitos de UTI até hoje cedo e também sobre esse alívio que esses novos respiradores estão trazendo aí para os pacientes internados. Vamos ouvi-lo. Nós temos observado um aumento significativo na cidade e, infelizmente, acreditamos que ao oferecermos agora os novos 10 leitos, nós vamos novamente preenchê-los. É um momento muito difícil, Sorocaba não é uma ilha. O que aconteceu em Paris, o que aconteceu em Barcelona, na Espanha, o que aconteceu na Itália ou em Nova York, enfim, vai acontecer também em Sorocaba. Não tem como, infelizmente, o sistema hospitalar ele tem um limite, né? A gente não quer que a saúde entre em colapso, não se trata aqui de terrorismo, mas se trata de um dado próprio da pandemia, né? Vamos lutar para sempre fazer o melhor, independente dos números. E ontem, Barazal, o diretor técnico da Santa Casa, o médico Fernando Brum, que também é o coordenador do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus na cidade, ele tinha anunciado esses 10 leitos. Segundo ele, os 10 leitos entrariam em operação provavelmente nesta quarta-feira. Mas essa informação acabou não se confirmando, porque o próprio Dr. Brum, ele explica por quê. Porque somente 5 leitos hoje estão entrando em operação, já que a Santa Casa dispõe de novos 10 leitos. Ele disse que tem a ver com um problema aí de pessoas especializadas, profissionais de saúde. Vamos ouvi-lo. Ontem finalizou com limpeza terminal, com colocação das camas, monitores, respiradores. Agora começam a vir os pacientes, mas para termos segurança na assistência, iniciamos com 5 e assim que possível já vamos pôr os outros em funcionamento. Ou seja, tem que ter recurso, os leitos, respiradores, mas tem que ter recursos humanos também, ou seja, pessoas habilitadas para operar, né, esses sistemas. Sim, isso não é uma particularidade da Santa Casa, isso é nacional e internacional. As equipes foram se desmantelando, pessoas se contaminando no meio assistencial, enfermagem, médicos, e o número de pacientes aumentando muito, UTIs sendo criadas da noite para o dia. Esses profissionais não têm à disposição imediatamente, né? E a ocupação é máxima, Barazal, não só na UTI,
Nos leitos de enfermaria também tem muitos pacientes e, claro, dependendo da transferência para a UTI. A gente espera que até o fim da semana todos os 10 leitos estejam operando, que a Santa Casa consiga resolver esse problema aí de recursos humanos. Eu volto com você aí no estúdio, Barazal. Perfeito, meu amigo Basílio. É isso aí. A gente espera que tudo seja feito o mais rápido possível, leitos liberados. Agora deve baixar um pouco, né? O índice de ocupação da UTI com a liberação desses novos leitos. Hoje 5 serão já todos ocupados, como disse o padre Flávio Miguel, e logo, logo os 10 estarão ocupados para você entender aí na sua casa como a situação não está fácil. Obrigado, Baza.